Aula B3, variações potenciais. A primeira variação potencial que nós vamos analisar é a variação com quadrado. Ela se caracteriza pelo seguinte: quando a grandeza independente dobra de valor, a grandeza dependente quadruplica de valor. Se a grandeza independente triplicar de valor, a grandeza dependente vai multiplicar por 9 e assim por diante. Então, varia com o quadrado. A grandeza dependente é proporcional ao quadrado da grandeza independente. Então, o gráfico, nesse caso, ele resulta em uma parábola, onde a grandeza independente vai aumentando cada vez mais rápido à medida que a grandeza dependente aumentar. A constante proporcionalidade vai ser calculada dividindo a grandeza dependente pelo quadrado da grandeza independente. E a equação característica nesse caso vai ser que a grandeza dependente é uma constante de proporcionalidade vezes a grandeza independente elevada ao quadrado. Então, aplicação para a variação com quadrado. Um disco de cartolina com 20 centímetros de diâmetro pesa 5,8 gramas força. Pergunta A. Qual é o peso de um disco com 30 centímetros de diâmetro? Então, como é variação ao quadrado, eu vou colocar 5,8 está para 20 ao quadrado, assim como o peso, que eu preciso descobrir, está para 30 ao quadrado. Então, 20 ao quadrado é 400 vezes p. Eu vou ter que 400p é igual a 30 ao quadrado, vai dar 900 vezes 5,8. Então, o peso vai ser 900 vezes 5,8 dividido por 400. O peso vai ser de 13,05 gramas força. Observem que o diâmetro aumentou de 20 para 30, 50%, mas o peso aumentou de 5,8 para 13,05, aumentou mais do que 100%. A pergunta B. Qual é o diâmetro de um disco com peso de 2,9 gramas força? Então, 5,8 está para 20, que é a característica do disco que eu conheço, assim como 2,9 está para o diâmetro que eu quero saber ao quadrado. Então, 5,8 vezes o diâmetro ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, 400 vezes 2,9. Então, 400 vezes 2,9, 1.160. Como o diâmetro está ao quadrado, o diâmetro vai ser igual a raiz quadrada de 1.160 dividido por 5,8. 5,8 igual a 200, ou seja, o diâmetro é igual a raiz quadrada de 200. Então, raiz quadrada está aqui, raiz de 200 é 14,1421, ou seja, 14,14 centímetros é o diâmetro de um disco com 2,9 gramas força de peso. Segundo tipo de variação potencial é a variação com o cubo. Então, como já diz o nome, quando a grandeza dependente ela é proporcional à grandeza independente é proporcional à grandeza independente elevada ao quadrado. Então, a grandeza dependente é proporcional à independente elevada ao cubo. Isso significa que se a grandeza independente dobrar de valor, a grandeza dependente vai multiplicar por 8. Se a grandeza dependente triplicar, a grandeza dependente vai multiplicar por 27. E se a grandeza independente multiplicar por 4, a grandeza dependente vai multiplicar por 64.
Então, existe um aumento ainda mais rápido que na variação com o quadrado. O gráfico característico da variação com cubo também é uma parábola, só que é parábola cúbica. É uma parábola que no início, para valores muito baixos, ela sobe muito lentamente, mas depois ela aumenta bem mais rápido ainda que a parábola normal. A constante proporcionalidade, neste caso, vai ser a grandeza dependente dividida pela grandeza independente elevada ao cubo, e aí, isolando a grandeza dependente, eu vou ter que a grandeza dependente é igual a constante vezes a grandeza independente elevada ao cubo. Então, agora, uma aplicação onde eu tenho que usar a variação com o cubo. Uma esfera de aço com 20 milímetros de diâmetro pesa 32,9 gramas-força. Então, o peso de uma esfera maciça ele é proporcional ao seu volume, e por isso ele varia com o cubo do diâmetro ou do raio que eu levar em consideração. Então, qual é o peso de uma esfera com 25 milímetros de diâmetro? Vou começar montando a proporcionalidade, então 32,9 gramas-força está para o diâmetro dado de 20 milímetros elevado ao cubo. Assim como o peso que eu quero descobrir está para o novo diâmetro, 25 milímetros, portanto um diâmetro 25% maior, elevado ao cubo. Multiplicando, eu tenho 20 elevado ao cubo, 20 elevado ao cubo, dá 8.000 vezes o peso, é igual a 32,9 vezes 25 elevado ao cubo, 15.625. Então, igual a 15.625 vezes 32,9. Vezes 32,9. Igual. Agora, então, vou isolar. O peso vai ser 514.062,5 dividido por 8.000. Então, o peso da esfera com 25 milímetros de diâmetro é de 64,257, ou seja, arredondado, 64,3 gramas-força. Então, o diâmetro aumentou 25%, mas o peso praticamente aumentou 100%. 32,9 para 64 é quase o dobro. A pergunta B, qual é o diâmetro de uma esfera com peso de 11 gramas-força? Então, começo montando de novo. 32,9 está para 20,3, assim como 11 está para o diâmetro ao cubo. Vai ficar 32,9 vezes o diâmetro ao cubo é igual a 8.000 vezes 11. Então, como eu vou isolar o diâmetro ao cubo, o diâmetro vai ficar igual a raiz cúbica de 8.000 vezes 11, 88.000, dividido por 32,9, dividido por 32,9, igual 2.674. Então, o diâmetro vai ser igual a raiz cúbica, aqui eu esqueci de colocar, de 2.674. Então, segunda função. Olha onde é que está o inverso. Aqui, segunda função, raiz cúbica de 2.000 igual 13,88 milímetros. É o diâmetro de uma esfera de 11 gramas força. Agora, uma rápida revisão de trigonometria, lembrando alguns conceitos
relacionados com ângulos. Então, o que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida, ou seja, são ângulos iguais. Ângulos consecutivos são ângulos que têm um lado em comum. Então, um está do lado do outro, encostado ao outro. Adjacentes são ângulos consecutivos quando não tem pontos internos em comum. Então, os consecutivos, ângulos adjacentes são consecutivos porque eles são lado a lado, mas os consecutivos têm ângulos que pode estar um dentro do outro, sem deixar de ser consecutivos. Ângulos complementares, quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Tá? Por exemplo, 30 graus e 60 graus. Ângulos suplementares, quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Um exemplo, 120 graus e 60 graus são suplementares, porque somados dão 180. Replementares, a soma de suas medidas é igual a 360. Talvez, um exemplo, seja 190 e 170 graus. São dois ângulos que somados vão dar 360 graus. Ângulo reto é um ângulo cuja medida é de 90 graus. Ângulo raso é um ângulo cuja medida é de 180 graus. Agora eu vou desenhar duas retas paralelas, interceptadas por uma terceira reta, que então vai cortar as duas. Aqui aparecem ângulos opostos pelo vértice. Então, vou ver se eu consigo mostrar com o mouse. Este ângulo que está aqui e o ângulo que está aqui são dois ângulos opostos pelo vértice. Assim como este ângulo aqui é oposto a esse daqui. Aqui embaixo, nessa região, acontece a mesma coisa. Ângulos alternos internos. Então, este ângulo aqui é alterno interno deste ângulo daqui. Eles têm a mesma medida. E este ângulo aqui é alterno interno deste ângulo aqui. Também tem a mesma medida. E os alternos externos. Este ângulo aqui, que é oposto ao vértice para esse, é o alterno externo desse ângulo aqui, e este ângulo aqui é o alterno externo deste ângulo daqui. Então, é um conjunto de conceitos relacionados com ângulos que deve saber para, eventualmente, entender melhor as explicações. Agora eu vou lembrar algumas coisas sobre triângulos. Em primeiro lugar, o triângulo escaleno é o triângulo que tem os três lados diferentes. Então, aqui, ó, esta medida aqui é diferente desta medida, que é diferente desta medida. Então, esse é um triângulo escaleno. Segundo, o triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Por exemplo, esse daqui, ó. Esta medida aqui é igual a esta medida aqui, mas é diferente dessa aqui. Isso implica também que este ângulo aqui e este ângulo aqui sejam diferentes. No escaleno, os três ângulos são diferentes. No isósceles, eu tenho dois ângulos iguais, que é diferente do terceiro ângulo. E o terceiro triângulo é o triângulo equilátero. Ele tem os três lados iguais e, consequentemente, os três ângulos também são iguais. Todos os triângulos equiláteros são semelhantes, mas os triângulos isósceles e escalenos eu posso ter diferentes formatos, daí não semelhantes. O triângulo reto é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo escaleno aqui é um triângulo reto, porque este ângulo aqui de cima é um ângulo de 90 graus. Para os triângulos, para o triângulo reto, vale a lei de Pitágoras. A hipotenusa elevada ao quadrado é igual a cateto adjacente elevado ao quadrado mais o cateto oposto elevado ao quadrado. Uma outra informação importante sobre triângulos é que a soma dos ângulos internos sempre é de 180 graus. Agora eu vou falar um pouco também das funções trigonométricas. As funções trigonométricas são dadas para um triângulo retângulo em relação a um dos ângulos, levando em consideração o cateto adjacente, o cateto oposto e a hipotenusa desse ângulo. Então, o cateto adjacente é o lado que ajuda a formar o ângulo alfa, o cateto oposto é o lado que fecha o triângulo, e a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus.
Para essa situação, então, eu posso definir que o seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno deste ângulo é uma função trigonométrica que eu calculo dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é uma função trigonométrica, eu vou obter dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é uma função trigonométrica que eu obtenho se eu dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Essas três funções trigonométricas, elas têm algumas propriedades. Primeiro, a relação entre seno e cosseno é que o seno elevado ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. E a segunda propriedade é que a tangente de um ângulo é igual à razão entre o seno do ângulo e o seu cosseno. Agora eu ainda vou aproveitar para apresentar o círculo trigonométrico, que ele me permite estender as definições de seno e cosseno para ângulos maiores do que 90 graus, porque no triângulo reto, o seno e cosseno só pode ser definido para ângulos menores que 90 graus. Então, o círculo trigonométrico, você tem um círculo colocado sobre um plano cartesiano. Aqui eu representei um triângulo retângulo, um triângulo reto, no primeiro quadrante, então, situação mais comum em que o seno e o cosseno são positivos. Mas vamos lá. Primeiro, as orientações definidas. Então, é definido no círculo trigonométrico que para a direita é o ângulo de 0 graus. Então, sobre o eixo x positivo, eu tenho 0 graus. Para cima é 90 graus. Então, sobre o eixo y, a orientação positiva é 90 graus. Para a esquerda é 180 graus. Então, sobre o eixo x, o sentido negativo tem 180 graus. E para baixo é 270 graus. Então, sobre o eixo y, no sentido negativo, eu tenho 270 graus. Depois disso, ainda se fala em quadrante, porque dependendo da situação, o seno e cosseno e tangente têm propriedades diferentes. O primeiro quadrante engloba os ângulos entre 0 e 90 graus. Então, essa parte aqui é o primeiro quadrante. O segundo quadrante, nesse primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno também é positivo. No segundo quadrante, que engloba os ângulos entre 90 e 180 graus, o cosseno, que é o cateto adjacente, ele está na horizontal, ele está sobre a orientação negativa do eixo x. Então, ele vai ser negativo. E o seno está sobre a orientação positiva do eixo y, vai ser positivo. No terceiro quadrante, que é entre 180 e 270 graus, as duas funções trigonométricas seno e cosseno são negativas. E no quarto quadrante, que inclui os ângulos entre 270 e 360, eu vou ter cosseno positivo e seno negativo. E aí, depois do 360, recomeça a contagem. Então, os ângulos vão de 0 até 360 e recomeça de 0 até 360. Para terminar, eu vou mostrar para vocês ainda como usa as funções trigonométricas na calculadora. Tá? Então, em primeiro lugar, essas calculadoras aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que ver se ela está em DEG. Então, aqui, ligo ela. Opa. Ligou. Aqui em cima tem que aparecer bem pequenininho uma letra D. Ou o Dzinho quer dizer que é degree, porque alguns às vezes confundem e aparece a G. Se não tiver uma letra R ou tiver a letra G, a calculadora de vocês vai dar o resultado errado de seno e cosseno. Então, primeira conferência que eu faço. Se não estiver na letra D, eu vou apertar aqui nessa calculadora aqui, mode duas vezes, e aí apareceu as opções. DEG, RAD e grade. O DEG é a primeira, então agora eu vou marcar 1, e a calculadora vai estar operando corretamente com graus. Então essa é a condição que eu tenho que fazer. Se não estiver o Dzinho aparecendo na calculadora, conferir se isso está certo. Nessa calculadora aqui, está aqui DEG, clico uma vez, foi para RAD e foi para grade.
que não esse modelo aqui, pode ser que você tenha que apertar uma tecla que vai mudando para essas três funções. Então, está em DEG aqui. Agora, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui. Qual é o cosseno de 37? Então, nessa calculadora aqui, está aqui cosseno. Ela segue o primeiro modelo aqui. Eu vou apertar aqui, ó, cosseno. Onde é que está? Cosseno. 37 e o igual. Agora vamos ver se consegue visualizar. 0,79863551. Então, é o cosseno que essa calculadora mostrou para o ângulo de 37 graus. Tá? Então, esse é um modelo de calculadora no qual, primeiro, eu digo a função, o que eu quero fazer, e depois eu tenho que colocar o número. A calculadora que eu uso no computador, ela segue um outro modelo. Primeiro eu coloco um número e depois eu passo para ela o que fazer com esse número. Então, nessa calculadora aqui, eu tenho que digitar 37 e trigonometria, eu quero o cosseno. Então, deu aqui 0,798635, mesma coisa. Então, vocês vão ter que ver na calculadora de vocês, pegar ela e descobrir se ela é do tipo que você tem que colocar a função e depois o número, e aí apertar o igual, ou se é do tipo que você coloca o número e depois a função e aperta igual. Tá? Então, para isso, vocês têm o cosseno de 37, testa, ela tem que dar esse resultado. Se der isso, você já sabe qual dos dois modelos de calculadora você tem. Uma outra pergunta, qual é o seno de 26? Então, existe o primeiro modelo, onde eu coloco a função seno. Aqui na minha calculadora está escrito sin. Então, seno 26 igual 0,438371,146. Ou, no modelo da calculadora, eu coloco 26, função seno 0,438371 aqui. Então, segundo o modelo de calculadora, eu coloco o ângulo e depois digo que eu quero o seno. Uma situação mais difícil que vai acontecer agora, eu vou fazer com tangente, mas é o mesmo jeito para fazer com seno e cosseno, é para descobrir o ângulo quando eu já conheço a tangente, ou quando eu já conheço o seno, ou quando eu já conheço o cosseno. Então, aqui, qual é o ângulo cuja tangente é 0,756? Então, na calculadora que eu tenho na mão, eu tenho que apertar Shift, tangente de 0,756. Então, apareceu lá em cima o que eu digitei. Agora eu aperto igual e ela deu erro de sintaxe. Por quê? Deixa eu fazer aqui direitinho. Ligar, Shift, tangente de 0,756. Então, agora sim, antes eu digitei alguma coisa errada, porque eu não estava olhando, estava tentando mostrar a calculadora para vocês. 37,089 graus. Então, tem a resposta do ângulo. Na calculadora do computador, que é o outro modelo de calculadora, eu vou colocar 0,756 em trigonometria, pegar a segunda função e é o inverso da tangente. Então, ela também me deu a mesma resposta. Então, a calculadora é aquele modelo de calculadora onde eu coloco o número e depois eu digo o que fazer com esse número. Tá? Então, espero ter dado uma dica para aos poucos você irem aprendendo a usar a calculadora científica.
Vocês vão precisar dela para as provas e também é fundamental que aprendam a usar a calculadora científica.